Graças, paz, igreja do Senhor Jesus. Pai do Senhor, povo de Deus, boa noite. Estamos aqui nessa quarta-feira, para aprendermos cada vez mais da palavra do Senhor. Hoje, continuando aí o livro de Oséias, no capítulo 2. Como eu fiz a chamada, mostrei que o pastor vai estar aqui fazendo as divisórias, do capítulo 2, do livro não, do capítulo 2. Então, você já pega sua caneta, papel, para fazer as suas anotações, junto com a gente aqui. Então, hoje vamos orar também, fazer nossas orações e nos aprofundarmos mais no capítulo 2, desse produto de Oséias, esse homem de Deus, onde teve Deus agiu na vida dele para dar o exemplo a Israel de uma forma bem dura, porque você casar sabendo que vai ser traído é complicado, mas Deus sabe todas as coisas. Isso é uma palavra que mais as pessoas falam, mas essa é a verdade, Ele sabe de tudo. Então, vai se preparando já, como eu já tinha falado na chamada, você senta aí, pega teu notebook, o teu, tablet, celular. O importante é você estar ouvindo, estar junto conosco, adorando ao Senhor e aprendendo da sua palavra. Amém? Morar, quer dar algum recado? Só compartilhe aí, a live, que você possa pegar a sua Bíblia e estudar, A gente aqui, você pode fazer perguntas, você pode completar aí algo, que você queira, que lhe chamou a atenção, Estamos aqui para aprender uns com os outros. Então, em nome de Jesus, nesse momento, você vai aí, a irmã Rosicleide já está aí com a gente, uma bênção, sempre está acompanhando aí com a gente, a irmã Rosicleide, minha sogra, está lá com vó, sempre acompanhando aí, juntamente com todas as pessoas que sempre estão aí nos acompanhando, Então o pessoal vai entrando aí na live e a gente vai orar. Amém? Pode orar, presbítero. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado por esse momento, obrigado por cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos assistindo e por aquelas pessoas que vão assistir ainda, Senhor. Fala conosco, Senhor, continua falando conosco. Ilumine nossos corações, Espírito Santo, para que a gente possa adorar o Pai em espírito e verdade, da forma que Ele quer, não da forma que a gente acha que Ele quer. Ó meu Pai, que o Senhor possa tirar todo impedimento, todo empecilho, toda a fadiga, todo cansaço, sono, todo atrapalho que vem atrapalhar a gente te adorar, a gente te buscar nesse momento, de estarmos juntos em espírito e verdade, lendo da Tua palavra, seja quebrado no nome de Jesus, meu Pai. Amém. Oramos também, Senhor, pelas aquelas pessoas, Senhor, que perderam seu ente querido, Senhor, com essa doença, meu Pai, do coronavírus. Oro por aquela família, pelo resto daquela família, Senhor, onde morreu o pai, a mãe, em seguida, meu pai mais na frente, a filha, Senhor. Consola aqueles familiares, Senhor. Consola aquele filho que ficou, aquele marido que ficou, Senhor, daquela mulher. Porque só o Teu consolo, só o Teu abraço, Espírito Santo, é que nos ajuda. Quero orar também, Espírito Santo, em especial pela minha prima que se encontra internada ainda, Senhor, com coronavírus, onde infelizmente se agravou mais o caso dela, Senhor, e está ali com uma inflamação nos pulmões. Mas eu creio que o Senhor é o Deus da cura, é o Deus que, Amém. Quando é da Tua vontade, quando do querer, o Senhor cura, Senhor. Porque para Ti nada é impossível, mas seja feita a Tua vontade sempre, Senhor. Eu oro também, Senhor, pelos governantes, Senhor, pelos prefeitos, governadores, Senhor, pelo presidente da República, para que o Senhor
dê sabedoria, derrama a tua sabedoria para que eles possam tomar decisões conforme um bem comum, conforme, né, vai ajudar o povo, Senhor. Assim também com os parlamentares, Senhor, do nosso Brasil, aqueles que nós elegemos, Senhor. Que o Senhor possa derramar da tua sabedoria, Senhor, para que eles possam voltar, Pai, possa aprovar, meu Pai, medidas, meu Pai, para que todo brasileiro, Senhor, venha, né, ficar bem, Senhor. E não para eles, só para eles, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Tudo, meu Pai, mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelas nossas vidas, Senhor. Porque estávamos, meu Pai, em rumo, meu Pai, ao inferno. Rumo a estar perdido. O Senhor nos resgatou, do império das trevas para o reino do Teu amor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? A irmã Margarida Marques também está aí, né, com a gente. A mãe do nosso amigo Jadson. O Jadson hoje está no Shadows. Está ali, atrás das câmeras. Está meio escuro, igreja, porque a gente fez uma movimentação aqui, mas a gente vai melhorar, amém? A gente está se organizando para cada dia ficar melhor. E também para que o quadro, né? Que o pastor vai usar o quadro hoje, vocês pudessem enxergar mais, né, o que ele vai explicar. Daqui a pouco vai entrar na palavra, mas como o pastor falou, eu endosso. Tem alguma dúvida, tem algo a acrescentar, coloca aí, que teremos o maior prazer de te responder, né? E se a gente não souber, a gente vai dizer aqui, tá? A gente não tem isso não. Se não souber, a gente fala. Então, nosso professor, nosso pastor teachers, começar. Amém? Amém, né? Relembrando aqui, ó, os tempos de professor, onde ensinava ali no ensino fundamental, no ensino médio. E fiz esse quadro aqui para ficar mais dinâmico, para as pessoas conseguirem enxergar mais o que a gente vai passar hoje, né? Então eu vou dar uma aqui, rapidamente, e vamos para o texto. Vamos sentar, como a gente sempre faz, vamos ler o texto, vamos nos aprofundar no texto, e depois a gente volta para o quadro para a gente concluir. Amém? Então, aqui, pessoal, esse capítulo é um capítulo como todos os capítulos que a gente tem lido, né? Hoje é o segundo, mas todos os livros que a gente tem lido tem sido algo muito instrutivo, muito aprendizado para a gente, cada capítulo, cada versículo que a gente vai lendo, muito aprendizado. E esse capítulo de hoje de Oséias, ele é separado em 3 partes. A primeira parte é a pecaminosidade do povo, que vai do versículo 1 até o versículo 5. A segunda parte é o prenúncio de juízo, não é? Deus ali anuncia que vai haver um juízo contra aquela nação por conta do seu pecado, que vai do versículo 6 até o versículo 13. E a terceira parte são as promessas que Deus faz, as promessas de amor, de misericórdia, de bênção, que Deus faz ao povo, mesmo sem o povo merecer, que é do versículo 14 ao 23. Né? E tudo isso a gente vê com um olhar cristocêntrico e com um olhar para a nossa vida, para a gente entender a partir desse texto, o que esse texto traz para a nossa vida, para o dia de hoje, o que a gente deve pegar desse texto hoje na nossa vida, né? E aqui é algo que lá no final eu vou voltar para explicar, que são os atos de Israel e as respostas de Deus. É basicamente os dois lados da moeda que apresenta aqui o capítulo 2 de Oséias, né? De um lado, os atos de Israel, 3 pecados, que são idolatria, ingratidão e hipocrisia. Do outro lado, as respostas de Deus, 6 castigos ou juízos e 6 promessas ou bênçãos, né, que a gente vai detalhar aqui
ponto a ponto. E aqui é uma pergunta que a gente vai chegar lá no versículo 7. Arrependimento ou remorso? Será que aquele povo, no versículo 7, quando a gente lê, aquele povo se arrepende ou aquele povo apenas tem um remorso daquilo que eles fizeram? A gente sabe que arrepender é querer voltar atrás. Arrepender-se é querer mudar, é querer se transformar. E remorso é apenas um sentimento de que eu fiz algo errado. Poxa, eu fiz isso e agora a consequência é essa. Isso é remorso. Mas remorso não... Se a pessoa quando tem um remorso, se ela voltasse no tempo, ela faria tudo do mesmo jeito. Porque ela apenas teve um remorso. Agora, a pessoa que teve arrependimento, se ela voltasse lá atrás, ela faria tudo diferente. Né? Então, arrependimento ou remorso? O que esse povo teve? Né? Lembrando que o livro de Oséias, ele é uma parábola viva, né? Como a gente falou semana passada, da vida de Oséias. Então, Oséias o quê? Oséias ele é levado por Deus a casar-se com uma mulher. Essa mulher o trai, essa mulher se prostitui. E aquele relacionamento de Oséias serve de parábola para o povo de Israel. Serve de paráfrase para que o povo olhe para a vida de Oséias e veja o relacionamento do povo de Israel com o seu Deus. Né? Oséias ali representando Deus e a mulher dele, Gomer, representando o povo de Israel, que tantas vezes se afastou, que tantas vezes idolatrou, que tantas vezes correu atrás dos Baalins, dos Baals da vida e esqueceram-se daquele que os protegeu, daquele que os tirou do Egito, daquele que fez tudo por eles, que é Deus. Né? Então esse é o capítulo de hoje. Né? Daqui a pouco a gente volta para o quadro novamente. Né? E agora a gente vai ler a primeira parte, que é a parte que fala da pecaminosidade do povo, que é o versículo de 1 a 5. Diz aqui, né? Versículo 1. Dizei a vossos irmãos, ame, e às vossas irmãs, ruama. Contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela é minha mulher, e eu não sou seu marido, e desvie ela as suas prostituições da sua face, e dos seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Então, nessa parte aqui, nós vemos o retrato de uma mulher, né? A mulher de Oséias, Gomer, uma mulher que se prostituiu, uma mulher que abandonou, né, o seu lar à procura de amantes, à procura, como diz aqui, de namorados, de pessoas que ela teve afeto. E essa mulher, ela vai à procura deles. Por quê? Porque eles lhe dão pão, lhe dão lã, lhe dão linho, lhe dão óleo e lhe dão bebidas. E a gente vai ver que, na verdade, isso que ela diz, eles me dão isso, me dão aquilo, na verdade é uma ingratidão. Porque, na verdade, quem dava tudo a ela era o seu marido. Só que ela dá o crédito a esses namorados. E ela comete além dela cometer a traição, ela comete
essa ingratidão contra o seu marido. Uma mulher que, mesmo com a ameaça, né, de ser despida em praça pública, né, mesmo com a ameaça de ser apresentada a sua vergonha para toda uma sociedade, mesmo assim, ela ainda diz que vai em busca dos seus amantes, dos seus namorados. Então, esse que é o retrato dessa mulher, também é um retrato daquele povo que se dizia povo de Deus e que na verdade não era povo de Deus. Como ele diz aqui, ó, ela não é a minha mulher, no versículo 2, e eu não sou o seu marido. Porque desse jeito, esse povo adorando outros deuses, esse povo buscando Baal, como é que esse povo vai dizer que é o meu povo? Como é que esse povo vai dizer que eu sou o Deus deles? Não, nem eles são o meu povo, nem eu sou o Deus deles. É basicamente isso que Deus está aqui dizendo. E agora vamos para a segunda parte, que é a parte do prenúncio de juízo. É a parte onde Deus, né, a gente vê que se confunde um pouco a fala de Oséias, né, com a fala de Deus, e onde Deus, né, promete aqui que por conta desses pecados, por conta dessa devassidão, por conta dessa idolatria, vai vir sobre essas pessoas, sobre esse povo, o juízo. E aqui o versículo 6 até o 13 diz assim: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os encontrará, não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, e as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades, e devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: e esta a paga que me deram os meus amantes, pois farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim esqueceu, diz o Senhor. Então, aqui vemos a colheita de um povo que tanto plantou contra Deus, que tanto fez contra Deus, e agora eles estão aqui colhendo do fruto daquilo que eles plantaram: a idolatria, plantaram a ingratidão, plantaram a hipocrisia, por conta própria, sem merecimento, por conta própria, né? Eles plantaram aquele mal, e agora Deus está ali retribuindo, dizendo: olha,
isso vai vir sobre vocês. E a gente vê aqui que Deus diz no versículo 6 que vai cercar aquele povo, que vai cercar aquela mulher, para que ela vá atrás dos seus amantes, mas elas não vão encontrar. Ela vai em busca, mas ela não vai achar. Por quê? Porque ela dava o crédito das bênçãos que recebeu, ela dava o crédito para os seus amantes, quando na verdade era Deus que estava abençoando. E quantas pessoas, né, não têm dado crédito de tantas bênçãos que Deus derrama sobre nós, e as pessoas têm dado crédito a Deus A, a Deus B, a São A, a Santa B. Quantas pessoas têm dado crédito a outros deuses? Quantas pessoas têm dado crédito a outros seres, a outras até pessoas, mas não têm dado crédito a Deus das bênçãos que tem nos alcançado? Interessante, né, pastor? Que essa questão de não dar crédito, o povo de Israel já era craque, né? Que desde do Egito, né? Deus tirou eles, né, com o braço forte, abriu o mar, né? Primeiro mandou as pragas, depois abriu o mar. Quando Moisés foi para o cume, né? Quando demorou, o que o povo fez? Né? O bezerro de ouro disse: olha, esse é teu Deus que te salvou, que te livrou, né? Então, falando agora sobre crédito, sobre dar crédito, né? Que isso é uma coisa errada do povo judeu, né? Dos hebreus. Essa questão de sempre colocar alguém, Deus faz tudo, Deus, né, alimenta, Deus salva, Deus cura eles, Deus, né, faz o que a gente sempre lê. E o que é que eles fazem? Dá crédito, né, a Baal, a outros deuses, né, que eles não adoraram só a Baal, mas a outros lá. Então, o povo parece que tem esse DNA, né, nessa época aí, de sempre dar crédito, Deus faz as coisas e no final o outro que leva crédito, né, em vez de Deus. E aqui Deus diz, né, no versículo 8, versículo 9, né? Versículo 8 ele diz que ela não reconhece que eu lhe dei o grão, que eu lhe dei o mosto, que eu lhe dei o óleo, né? Muitas vezes na nossa vida, né, nós somos ingratos. E a ingratidão é um grande pecado, né? E Deus, ele abomina, a gente vê que Deus, ele abomina a ingratidão, né? Muitas pessoas hoje estão reclamando, né? Ah, porque eu não tenho isso, ah, porque eu não tenho aquilo. Pare de olhar para o que você não tem, né? E comece a olhar para o que você tem. Comece a olhar para o que Deus já lhe abençoa. Comece a olhar para a tua saúde. Tantas pessoas aí no hospital, tantas pessoas morrendo, e você está bem, você está grato, né? E diz aqui no versículo 9, portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei, né? Aqui é um dos juízes de Deus. Tirarei o meu grão, o meu mosto. Tudo é de Deus, irmão. Tirarei o meu grão. Deus não está tirando o que é seu, não. Deus está cortando aqui, como ele diz aqui para esse povo de Israel. Deus está tirando aquilo que é dele. Tirarei o meu grão, o meu mosto. É como, né, aquela canção que eu já cantei tanto, né? Mas depois que você começa a ler mais a Bíblia, aí meditar, você vê, né, quão errada ela é, né? Aquela canção de toque no altar, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é meu? Se eu sou mordomo, se eu sou servo, né? Se tudo é de Deus, eu prego que tudo é de Deus, mas daqui a pouco eu estou cantando, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que, irmão? O que? Né? Para dar um exemplo aqui, Deus dizendo, olha, eu vou tomar o que é meu, os outros, porque a gente não tem nada aqui, né? Então, vale a pena a gente raciocinar, lembrar que tudo é de Deus, né? Ele apenas nos concede, né, pelo seu amor, que a gente tenha. Deus diz aqui no versículo 10 também, né, que descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, dos seus namorados, né? Vileza vem de vil, né? Deus vai descobrir, ou seja, vai mostrar que aquela nação é uma nação vil, é uma nação maldosa, é uma nação que não tem valor. São pessoas que não têm valor, porque são pessoas cheias de maldade, são pessoas cheias de arrogância, né?
Então, Deus está dizendo aqui que vai descobrir isso aí, irmão. Não, olha, não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Né? A palavra nos garante isso. E Deus aqui está dizendo, é um dos juízos, né? Desses 6 juízos que vai cair sobre o povo de Israel, é um desses juízos. E ele diz aqui, farei cessar todo o seu gozo, ou seja, a sua alegria. Farei cessar a sua alegria. Isso é como eu estou dizendo aqui, é a colheita, né? Já dizia um pastor amigo da gente, né? Que muitas vezes as pessoas querem plantar, mas não querem colher, né? As pessoas plantam mal, plantam espinho, plantam coisas ruins, mas na hora de colher, as pessoas não querem colher. É aquele velho bordão, né? Que podia dar na Bíblia, né? Que indiretamente, né? A plantação é facultativa, né? Mas a colheita é certa. Então, é facultado a mim plantar ou não. Agora, colher e sair não está na nossa alçada, não. Isso aí está no que Deus fala lá, através do apóstolo Paulo, em Gálatas 6. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Justamente é o que o povo estava, né, fazendo aqui. Interessante que nesse versículo 11, né, como Osés era um era um profeta contemporâneo também, né, da época de Isaías, de Miqueias. Se você for lá no capítulo 1 de Isaías, você vai ver que esse versículo 1 praticamente é a mesma coisa. Olha, farei cessar todo o seu contentamento, suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas festas fixas solenes. Então, lá Deus também, através do profeta Isaías, condena todas as festas dos judeus, né, do povo de Israel. Porque era uma festa que era só da boca para fora. Né? Que era um povo que estava adorando também a Deus, não só a Deus. Então aqui, né, o profeta Osés condena, né, aqui essas festas, né, dizendo através de Deus que vai cessar, como mais, né, ferronho. Olha, eu estou cansado das nossas festas. Eu não aguento, eu não estou aguentando, não suporto mais as festas de luas novas, a festa disso, aquilo, outro. Porque até o jumento, até o boi conhece seu dono, mas o meu povo não me conhece, né? Deus fala, é isso que está acontecendo aqui. Né? É o povo, como a gente está lendo, né? Que Deus deu tudo, Deus fez dos hebreus, né? Uma nação forte, uma nação realmente poderosa na terra. O que eles faziam? Dizia que foi Baal que livrou, que foi o bezerro que livrou, né? Como a gente leu aqui, usava do trigo que Deus deu, do azeite, para adorar outros deuses, né? Da riqueza que Deus deu a eles, para eles construir, né, postes ídolos. Então, chegou o quê? O juízo. Plantou, a colheita é certa. E quando ele fala aqui de cessar, né, as festas, as luas novas, os sábados e todas essas festividades, né, é porque era um orgulho do povo a celebração daquelas festas. Então, Deus ia tirar essa alegria, esse orgulho que eles tinham dessa celebração. Por quê? Porque a celebração perdeu o sentido. Eles estavam fazendo uma celebração, mas o Deus da celebração não estava presente. Eles estavam ali, digamos assim, cultuando de corpo presente, mas a mente estava distante de Deus. O sentido das luas novas, das festividades de Israel, era lembrar das coisas que Deus havia feito no meio do povo. E eles estavam ali tratando como uma festa, a festa da uva, a festa do São João, e vamos pular, vamos dançar, vamos brincar, e a festa perdeu o seu sentido, né? Então, meio que o que é que ele está falando de uma hipocrisia, né? Esse povo me honra, né? Como diz aí, né? Os lábios. O coração está bem afastado, porque, como você falou, perdeu o sentido. Sempre foi Deus,
E o povo começou a misturar e começou as festas a ser, né, o povo, para alegria, para o gozo do corpo. Nunca foi, né? É como hoje, o cristianismo não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Cristo, é sobre a vida de Cristo. É isso que a gente tem que entender, muito crente tem que entender. O cristianismo é sobre Cristo, sobre a vida dele, não é sobre a minha vida, é sobre a vida de Cristo. Você nota, né, a grande semelhança desse povo para o que está acontecendo hoje, né? Claro, de forma diferente, só que o sentido é o mesmo. A essência de que deveria ser Deus, o foco principal que deveria ser Deus, está ficando de lado, né? Por mais que não, mas a gente não adora a ídolos como ele adorava. Não adora ídolos de pau, de madeira, de pau de madeira, não é mesma coisa, de madeira, de barro, alguma coisa. Mas adora a um pastor, a um filho, a um carro, a um emprego, né? Ao mundo. É a mesma coisa. É idolatria de qualquer jeito, né? Para só resumir idolatria, né? É só um ciclo de não. Idolatria é só isso aqui. É só adorar a esses ídolos aqui de pau, de ferro, de cidade de barro. Não. Idolatria é bem mais abrangente. E Jesus explicou que a idolatria, quando ele diz assim, olha, que temos que amar o nosso Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças. Ali está abrangendo, não, quando ele fala lá um dos mandamentos, né? Só a teu Deus adorarás, não prestará culto a outro. Ele está abrangendo Jesus Cristo quando ele fala, amai o teu Deus sobre todas as coisas. E aquele que amar o seu filho, a sua mãe mais do que a mim, não é digno de entrar no reino. E aqui, um outro castigo, né? Um outro juízo que ele vai derramar sobre o povo, é o versículo 12, que ele diz, e devastarei a sua vide e a sua figueira, né? Então, uma coisa é quando ele diz que vai tirar, outra coisa é quando ele diz que vai devastar. Isso aí é um sentido bem mais profundo, né? Porque se você vê uma coisa não chegando, você não sente tanta falta, porque você não viu chegando. Agora, quando você vê uma coisa que você plantou, que você regou, que aquilo cresceu e de repente está devastado, a tristeza é bem maior. O desânimo é bem maior, porque você semeou, você plantou, você correu atrás e de repente aquilo está devastado, né? E Deus está dizendo aqui que o povo veria a sua vide, a sua figueira devastada, né? Então, no lugar ele diz aqui, e esta paga que me deram os meus alunos, e eu, pois, farei dela um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Então, ali, né, ia vir, como diz aqui, as bestas feras do campo, ia devastar tudo aquilo ali, e tudo aquilo ali, quando o povo visse aquilo acontecendo, o povo ia saber que foi profetizado por Oséias, e o povo ia saber que foi a permissão de Deus ali para devastar tudo aquilo ali, né? Então, o desânimo abateria, né? Muitas coisas, quando a gente comete, né, certos delitos, certos pecados, muitas vezes a gente vê a devastação na nossa vida. E muitas vezes as pessoas ficam se perguntando por quê. As pessoas não olham para o passado, não olham o que já fizeram, ficam se perguntando por que isso, né? Mas isso tudo, gente, é a colheita, né? E o versículo 13 ele diz, e sobre ela visitarei os dias de Baal. Essa palavra visitar, né, quando a gente vai olhar no Velho Testamento, geralmente tem uma conotação, né, ruim. Punição, né? De punição. Exato. Então, aqui fala... no dia que vai comemorar Baal, Deus vai lá visitar. Então, algo ruim vai acontecer ali. Eu punirei pelos seus dias, e dias em que queimava incenso aos Balaíns, né? Aqui nessa do King James fala, né? Que, como a gente está falando no começo, há um juízo, há uma colheita. Então, o povo foi avisado, né? Deus nunca, né? Você vê como Deus, o amor de Deus, Deus realmente nos ama, não tem explicação para o amor de Deus.
Então Deus sempre avisou que o povo estava pecando, que o povo parece que, né, entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Estava nem aí. Reis, o povo não estava nem aí. E chegou o dia, né? Chega o dia, né? Deus fala, e ele não é homem para que ele... A gente ainda, né? Diz que vai fazer uma coisa e não faz. Mas Deus não. Deus, quando bate, o fazer e faz ele. Então, como eu estava dizendo, né? Do 14 ao 23, nós vemos as promessas, as bênçãos de Deus, né? Aqui vemos que, embora aquele povo fosse um povo que idolatrasse, fosse um povo ingrato, fosse um povo hipócrita, Deus ia restaurar aquele povo. Deus começa aqui no versículo 14 falando de uma restauração, falando de uma transformação que Deus ia fazer naquele povo ali. Após o juízo, após aquele tempo que o povo ia passar por aquela tempestade, por aquele juízo, após aquele tempo que aquele povo ia passar por tudo aquilo ali, Deus vinha com a misericórdia. Então Deus vem aqui no versículo 14 e diz: portanto, eis que atrairei ao deserto e lhe falarei ao coração. E aqui nós lembramos da passagem quando o povo de Israel, né, sai do Egito, após aquele tempo lá no Egito sofrendo, e vai para o deserto. E ali Deus fala com aquele povo. E ali Deus traz os mandamentos. E ali Deus trata com aquele povo. E Deus está dizendo aqui que vai atrair aquele povo para si. E lhe darei as suas vinhas. Né? E aquele povo voltará a cantar, no versículo 15, que aquele povo ali vai cantar como nos dias da mocidade, e como no dia que subiu da terra do Egito. Ele aqui lembrando daquela cena, né, a qual Deus tirou aquele povo do Egito, aquele povo atravessou o Mar Vermelho, e ali Miriam pega os seus tamborins, junto com as mulheres, e começa ali a dançar, a cantar, a louvar o Senhor. E aí, no versículo 16, ele diz que acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido, e não mais me chamarás de meu Baal, porque o povo estava naquela confusão entre Deus e Baal. E agora o povo ia ter um relacionamento. A palavra marido significa que o povo ia ter um relacionamento com Deus. Ia passar de confusão, ia passar daquele momento de idolatria para adorar o verdadeiro Deus, para ter um relacionamento com o verdadeiro e eterno Deus. É como disse, né, Elias, né? Quando estava dentro dos Elias e os 450 profetas Baal, né? Até quando vocês vão cochear entre os dois pensamentos? Se é Baal, adora. Se é Deus, adora, né? E o povo continuava nessa confusão ainda. Então, o versículo 17, ele diz assim: e da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança. Então, Deus tira aquele povo das mãos de Baal e ali renova a aliança com o seu povo. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de relacionamento. Deus é Deus de estar conosco. Agora, nós também temos que estar com Ele. Né? Esse aqui é um dos grandes ensinamentos aqui. Não só Deus está com a gente, mas a gente também está com Deus. Onde anda a responsabilidade humana, né? Soberania divina e a responsabilidade humana, né? Você saber lidar com isso, né? É uma vida. Né? E aqui, no versículo 19, ele diz que desposar-te-ei comigo para sempre. Né? Falando novamente
de relacionamento. Falando novamente de intimidade, né? Desposar-se é casar-se, unir-se em matrimônio, né? Então ele está falando aqui de intimidade, versículo 19. Versículo 20 diz: desposar-te-ei comigo em fidelidade. Porque o casamento que Oséias tinha com a sua esposa, antes dessa restauração, era um casamento onde ele era fiel a ela, ele abençoava ela, mas ela era infiel com ele. Ela maltratava ele, ela devastava o coração dele, ela se afastava dele, ela traía ele. E aqui Deus está falando o povo: olha, agora vocês não vão me tratar mais assim, porque eu vou me unir com vocês. Agora é infidelidade. Não que Deus jamais deixou de ser fiel, mas que o povo ia passar a ser fiel por uma ação divina, uma ação de transformação divina, é um ato divino. O povo ia transformar-se através do amor de Deus, através do poder de Deus. O povo ia transformar-se e ia ter um relacionamento com Deus de fidelidade e conhecimento. Ele diz: fidelidade e conhecerás o Senhor. Então, o relacionamento que devemos ter com Deus é esse, de fidelidade. E acontecerá, versículo 21, naquele dia, que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo e ao mosto, e estes responderão a Jezreel. Ou seja, o lugar onde havia devastação, agora Deus responde, e Deus manda o mosto, o trigo, o óleo, e Deus provê todas as coisas para aquele povo novamente. E o versículo 23, ele diz: semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama e Lo-ami, e direi: tu és meu povo, e ela dirá: tu és o meu Deus. Então, nós vimos que Jezreel, Lo-ruama e Lo-ami são os nomes dos filhos, né, de Oséias, né, os filhos de Gomer, né, porque a gente não sabe se é filho de Oséias, que é traição, prostituição, né. A gente sabe que Jezreel é filho dele, né? A Bíblia diz, né? Agora, o Lo-ruama e Lo-ami, né? A gente sabe que é filha de Gomer, né? Mas de Oséias a Bíblia não fala não. Assim. E Lo-ruama significa não amada. E agora ele diz, ó, e compadecer-me-ei de Lo-ruama. Aquela que não era mais amada vai passar a ser amada. E ele diz, ó, e a Lo-ami direi, porque Lo-ami significa não meu povo. E agora vai dizer, olha, tu és o meu povo. Então vai passar a ser chamado de Ami. Tu és o meu povo. Tu és amada de Deus. Tu és povo de Deus. Essa é uma promessa de Deus, né, que vai fazer daquele povo ali, que outrora estava na idolatria, na hipocrisia, na ingratidão, e vai fazer aquele povo ali retomar, e agora aquele povo vai ser amado. Deus vai compadecer-se daquele povo, e aquele povo vai ser chamado povo de Deus. Né? Que possamos assim sermos também. Né? Interessante que nessa versão da King James, esse versículo 23, o último do 2, diz assim, né, que terei misericórdia de quem dominei, né? Lo-ruama. Então, você vê que a misericórdia é uma condicional. Aqueles que não estão, que não querem nada compromisso com Deus, que não estão sobre, digamos, domínio em si, né? Domínio quer dizer
que, como ele dá o exemplo de marido e mulher, né? Aquela questão de respeito, de fidelidade, né? Aqueles que não tivessem relacionamento, então, ou seja, vai vir o juízo, como foi falado, né? Lá atrás. Foi falado lá atrás. E aqui há uma diferença, né? Porque o povo começou a entender. Né? Só que a gente sabe que isso aqui é algo futuro, né? Algo que esse povo aqui não viu ainda, que é algo mais na frente que Deus fez, né? Que vai fazer para o povo ainda. Né? Isso é algo que acontecerá, né, na volta de Cristo. De Cristo, com o povo de Deus, com o povo de Israel. Né? E essa parte, quando ele semear lá, ele está falando que vai plantar aquele povo na sua própria terra. Né? Hoje em dia, muitos israelitas estão espalhados pelo mundo. Né? E Deus vai reunir todos os israelitas lá, né, na terra lá da Palestina. Né? Acho que só quem ganha com o judeu, eu acho que quem ganha é o brasileiro, né? Onde você vai ter brasileiro. Porque judeu já vi judeus em cada lugar, né? Quando passa uma reportagem, em países que você nem imagina. Judeu e brasileiro, né? Mas você vê lá um judeu. Né? Por quê? A promessa, né? A palavra de Deus. Né? Porque Deus vou espalhar, como a gente lê no primeiro capítulo de Osés, né? Vou espalhar. E Deus espalhou que até hoje, né? O povo está espalhado, mas ele vai unir. Que é a promessa dele, ele vai unir. Agora, claro, é no tempo dele. Né? Aqui, né? Nós podemos fazer 3 aplicações para a nossa vida. E as aplicações são cuidados que a gente deve ter com a nossa vida espiritual. Quais são os 3 cuidados que nós devemos ter com a nossa vida espiritual? Em primeiro lugar, temos que ter cuidado com a idolatria. Em segundo lugar, temos que ter cuidado com a ingratidão. Em terceiro lugar, temos que ter cuidado com a hipocrisia. Então, essa palavra aqui, Deus está nos advertindo também, é isso aqui. Né? Em primeiro lugar, devemos ter cuidado com a idolatria. Como bem falou o presbítero, idolatria não é só adorar um gesso, uma madeira, um Deus ali, um íconezinho ali, não. Muitas pessoas estão idolatrando hoje. Muitas pessoas estão idolatrando hoje um cantor. Tem pessoas idolatrando o pastor. Acha que o que o pastor diz é lei. Irmão, se o pastor disser algo para você fazer, ou para você ser, que não esteja pautado pela Bíblia Sagrada, então você não deve ouvir o pastor. Ele deve aconselhar através da palavra de Deus. O pastor não pode ter o achismo, ele não pode se dar o luxo de ter achismo, ele não tem direito ao que ele acha, ao que ele pensa. Ele tem que pautar tudo pela palavra de Deus. Mas muitas vezes também tem aqueles que enganam através da palavra de Deus. E aí muitas vezes, no capítulo 4, a gente vai ouvir aquela máxima que muito se fala, e a gente vai entender mais profundamente aquilo ali, quando se diz que o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. E muitas vezes o povo é manipulado, o povo sofre justamente porque falta conhecimento. Então temos que ter cuidado com a idolatria. Tem pessoas que idolatram esse mundo. Você vê pessoas que eles estão buscando o quê? Buscando a terra. Eles estão presos aqui. Se a gente fala da volta de Cristo, o que é que esse povo pensa sobre a volta de Cristo? Ele diz, Jesus fica mais para lá. Jesus agora não. Jesus hoje não. Deixa eu terminar minha faculdade. Deixa eu terminar minha faculdade, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu ter filho, deixa eu me casar. Agora não, Jesus. Então as pessoas estão apegadas a esse mundo, onde de uma tal maneira os pastores que pregam que você vai viver bem nesse mundo são pastores que têm igreja lotada.
Os pastores que pregam a realidade de um sofrimento na terra, a realidade que o cristão muitas vezes vai sofrer, esses pastores muitas vezes estão com as igrejas vazias. Mas os pastores que pregam que aqui no mundo você vai ter 100 vezes mais, que aqui no que você vai passar por isso, que você vai ser... Esses pastores muitas vezes estão com as igrejas cheias. Então temos que ter cuidado para não estar idolatrando esse mundo. A palavra diz em 1 João capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo. A palavra diz em Tiago 4,4, para não sermos amigos do mundo. A palavra diz em Tiago 1,27, para não sermos maculados, manchados com esse mundo. A palavra diz em Romanos 2,2, para não nos conformarmos com esse mundo. Então, o que tem a ver luz com trevas? O que tem a ver o cristão com esse mundo? Nada. Então temos que saber que somos passageiros aqui na terra. Aqui na terra é só uma peregrinação. Nós somos aqui representantes da nossa verdadeira pátria, que é o céu. Cuidado para você não estar idolatrando esse mundo e estar apegado ao materialismo, estar apegado às coisas desse mundo, ao ponto de você não querer ir com Deus. Temos que ter esse cuidado. O povo estava apegado aqui, achando que aquelas benesses, né? A gente vê isso do versículo 2 até a parte A do versículo 5, que o povo estava achando que muito bom as benesses do mundo, muito bom aquilo que o mundo oferece, a prostituição, né? os né? Que eram verdadeiros cultos mundanos, onde tinha ali prostitutas cultuais, prostitutos cultuais. Né? E o povo estava apegado e achando que as coisas desse mundo vinham do Deus desse mundo. Achando que as coisas que ele tinha era dele. Quando a gente vê lá que Deus diz, olha, o grão é meu, o mosto é meu, no versículo 9. E muitas vezes nós nos apegamos achando que temos alguma coisa aqui nessa terra e terminamos idolatrando até mesmo esse mundo. Temos que ter cuidado também para não cairmos na ingratidão. Esse é um pecado também terrível. A ingratidão é a essência da idolatria. Desfrutar das dádivas, mas ignorar o doador. Era isso que o povo estava fazendo, né? No versículo 5, parte B, né? E o versículo 6, a gente vê, o versículo 7 também, a gente vê que o povo estava ali buscando aquelas bênçãos e achando que aquelas bênçãos vinham de Baal e dando crédito a Baal. E muitas vezes somos ingratos com Deus. Talvez você não esteja dando crédito a Baal, mas talvez você esteja dando crédito a você mesmo. Eu conquistei isso, eu fiz isso, foi o meu braço, foi a minha inteligência, foi a minha sabedoria. Voltou. Então, temos que ter essa mentalidade que é a ingratidão, para não cairmos na ingratidão. Não sermos ingratos, irmão, nem com Deus, nem com as pessoas, né? Porque tantas pessoas nos ajudam, tantas pessoas estão com a gente, muitas vezes colaborando, nos ajudando, nos dando apoio, nos dando força, né? E o que acontece? A gente esquece de tudo que as pessoas fazem pela gente. A gente é ingrato, e a ingratidão é algo que a gente deve fugir. Vamos entender, irmão, que a gente não deve ser ingrato, não devemos ser pessoas ingratas. A ingratidão é o princípio da idolatria, é a essência da idolatria. As pessoas idolatraram ingratos com Deus. Porque se tivesse a gratidão, jamais teria um bezerro de ouro. O povo viu o mar se abrindo, o povo viu o faraó sendo engolido ali pelo mar.
com seus cavalos e seus cavaleiros. O povo viu um grupo de escravos vencendo o maior exército daquela época. E mesmo assim o povo, quando chega no deserto, passa alguns dias ali sem Moisés, o povo leva ouro e diz: esse aqui foi que nos tirou do Egito. Vamos adorar ele. Então, vamos fugir da ingratidão. E por último, e não menos importante, vamos ter cuidado também na nossa vida espiritual com a questão da hipocrisia. Né? Porque a gente vê aqui no versículo 10, no versículo 11, onde Deus diz aqui que vai cessar as festas, as luas novas, os sábados e as festividades. E aqui entra a questão da hipocrisia do povo. Porque o povo estava ali, no culto, num festejo, mas o seu pensamento estava no culto, o seu pensamento estava no festejo, o seu pensamento estava no momento, mas não naquele que propiciou aquele momento. E muitas vezes o nosso coração, a gente vai para a igreja, a gente até ouve a palavra, a gente está lá cultuando, mas vamos falar a verdade, quantas pessoas não estão agradecendo até a Deus hoje, porque não tem culto na igreja? Quantas pessoas estão agradecendo, louvando, porque não está tendo culto na sua igreja? Pelo menos pode ser escolhido pastor na igreja. O pastor não está vendo? Ele entra lá, dá uma olhadinha. A gente vê que muitas vezes a pessoa ir para culto, muitas vezes não quer dizer muitas coisas não, irmão. É claro que a gente deve ir para o culto, é claro que a gente deve adorar a Deus, é claro que a gente deve se reunir, a palavra diz: congregai-vos. Não faça como alguns que deixaram de congregar. Mas a gente deve ir para a igreja com um verdadeiro sentido, sabendo que lá na igreja a gente vai se encontrar com Deus, sabendo que lá na igreja a gente vai para adorar a Deus, sabendo que lá nós vamos fazer algo que agrada a Deus. Onde muitas vezes as pessoas estão como aqueles fariseus, tão bonitos por fora, mas por dentro tão podres. O culto delas acaba no domingo. Na segunda-feira ela já é outra pessoa, já virou outra pessoa. Então a gente tem que ter cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia é um dos piores males da nossa vida espiritual. Pare de achar que você é espiritual e comece a orar, comece a buscar a Deus, comece a ler a Bíblia, comece a buscar ser espiritual. Nunca se ache espiritual, busque ser espiritual. Porque as pessoas que se acham espirituais, muitas vezes não têm relacionamento com Deus. E é onde a gente vê aqui no versículo 19, que Deus quer um relacionamento com a gente. Onde a gente vê aqui que Deus quer, no versículo 20, um relacionamento de fidelidade, de conhecimento, de intimidade. E muitas vezes a gente está querendo demonstrar uma espiritualidade para as pessoas. É uma espiritualidade forçada que a gente não tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então o primeiro relacionamento que eu tenho que ter com Deus é em secreto. É quando ninguém me vê. É ali que eu tenho que me relacionar com Deus. Para o culto, ele vai ser um reflexo desse relacionamento que eu tenho com Deus. Então, essas são as 3 aplicações que a gente deve ter. Cuidado com a idolatria, cuidado com a ingratidão e cuidado com a hipocrisia. Né? E aqui para fechar, né, a gente volta aqui para o quadro, onde a gente vê aqui os atos de Israel e as respostas de Deus. Primeiro a gente vê
Os atos de Israel, quais foram os atos de Israel? Idolatria, ingratidão e hipocrisia. Idolatria. O povo deixou de adorar a Deus e passou a adorar a Baal e a seus filhos, os Baalins. Ingratidão. O povo deixou de agradecer a Deus e achou que as dádivas de Deus eram dadas por Baal. E hipocrisia, porque o povo estava adorando Baal, estava cultuando Baal, sacrificando a Baal, mas ainda fazia as festas da lua nova, ainda comemorava os sábados, ainda fazia como se fosse povo de Deus, não sendo mais povo de Deus. E Deus responde, através dos atos de Israel, Deus manda uma resposta, como a gente viu aqui, que foram 6 castigos ou juízos. A gente vê nas palavras cercarei, versículo 6, tirarei, versículo 9, descobrirei, versículo 10, farei cessar, versículo 11, visitarei, versículo 13. Os 6 castigos que Deus manda para aquele povo. Por que Deus manda os castigos? Por causa dos 3 pecados. Por causa dos 3 pecados, Deus manda 6 castigos. E no meio dos 6 castigos, quando começa o primeiro castigo, no versículo 6, a gente lê o versículo 7. Lê para mim aí, Nilson. Diz assim: irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-lo-á, mas não os achará. Então dirá: irei e vou tornar o meu primeiro marido, porque é melhor do que os que estão agora comigo. Então, eu pergunto a você, esse versículo 7, quando começa o primeiro castigo de Deus, cercarei, no versículo 6. Deus cerca aquele povo, né, para aquela mulher adúltera não mais encontrar os seus amantes, a qual ela dizia que os seus amantes que lhe dava óleo, que lhe dava o vinho, que lhe dava o trigo. E agora Deus cerca e ela não encontra mais os seus amantes. E aí ela tem um arrependimento ou remorso. Eu digo a vocês que ela não se arrependeu, porque ela ali abre a boca para dizer que vai procurar o marido, não por causa do seu marido, mas por causa das coisas que ela perdeu, por causa das coisas que ela não encontrava mais. E ela ali tem um remorso. O próprio versículo 8 fala, né, que é remorso. Né? Todavia ela não quis reconhecer que fui eu que lhe proporcionou o trigo, o vinho e o azeite. Né? Ou seja, um remorso. Só foi porque foi pega em adultério. Foi pega, né? Então o remorso é isso, né? O remorso, né? De forma mais simples, é quando a pessoa ela não se arrepende. O arrependimento dela é porque ela foi pega. Né? Ela que podia fazer mais bem feito, quando não conseguiu, né? Fica, poxa, eu fui daquela pessoa. Se ela não me pegasse, não ia acontecer isso. Sentindo mal. Mas se sentir mal, não está arrependido, não, né? Exato. Então, a atitude própria da pessoa não é se arrepender. A atitude própria da pessoa é ter remorso. O ser humano é assim. Por atitude própria do ser humano, ele jamais vai se arrepender dos seus pecados. Ele vai ter remorso. Mas arrependimento é algo que é gerado por Deus no nosso coração. E aí vem as promessas e as bênçãos. E a gente entendendo essa parte aqui, que foi um remorso e não um arrependimento, a gente vai entender que as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, vêm para aquele povo, sem que aquele povo tenha feito nada para merecer. Fez para merecer, nunca se arrependeu. E Deus ali faz aquelas promessas. Isso demonstra a misericórdia de Deus,
a bênção de Deus, o amor de Deus é incondicional. Não fizemos nada para merecer a salvação, a vida eterna, as bênçãos que Deus nos dá, a vida que Deus nos dá, nós não fizemos nada para merecer. Nós só fizemos contra. Nós só fizemos para merecer o castigo, nunca para merecer as promessas. E ali Deus diz, a primeira promessa, Deus diz, atrairei, ou seja, o arrependimento, a transformação na vida do homem é algo divino, é algo de Deus, não parte do homem. Do homem só parte remorso. Ele diz, atrairei, versículo 14, darei, versículo 15, tirarei da sua boca os baalins, vai me chamar de meu marido, versículo 17, desposarei ou farei uma aliança, versículo 18 e 19, responderei, versículo 21, e semeá-la-ei, versículo 23. 6 promessas. E o que é que isso aqui nos diz? Em linhas rápidas para a gente fechar aqui. Primeiro, de que se queixa o homem? De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Tudo aquilo que o homem passar é a colheita que ele fez. Todo castigo, todo juízo que se passar na vida do ser humano foi a plantação que o ser humano fez. A idolatria, a ingratidão, a hipocrisia, a mentira, o roubo e toda espécie de pecado, idolatria, adultério, toda espécie de pecado, por aí vai. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Segundo, o verso 7, como já falou, a capacidade humana, a gente só vai ter remorso. Através da ação divina é que a gente vai ter o arrependimento. Terceiro, a mesma medida. Você vê que a mesma medida de castigo é a mesma medida das bênçãos, das promessas. Ou seja, Deus não é mais justiça do que amor. E nem é mais amor do que justiça. Na mesma medida, Deus é amor e Deus é justiça. Não existe um atributo de Deus que seja maior do que o outro atributo. Quando a gente vai estudar na teologia, a teontologia, que é o estudo do ser de Deus, a gente vai estudar as características, os atributos de Deus, e a gente vai ver que nenhum atributo de Deus é maior do que o outro. Deus é tudo, numa mesma medida. Então, Deus é justiça e Deus é amor. Aqueles que pregam que Deus é só justiça, estão pregando um evangelho manco, um evangelho que está faltando uma perna, um evangelho que está defeituoso. Da mesma forma, aqueles que pregam que Deus é só amor, que Deus não castiga, que Deus não tem juízo, estão pregando um evangelho manco, estão pregando um evangelho que está defeituoso, porque está faltando outra parte. O evangelho de Deus, ele tem a justiça e ele tem o amor de Deus, na mesma medida. E aqui também vemos o fim, que o castigo de Deus depende do que eu fizer. Vemos que a plantação, aquilo que eu vou colher, depende daquilo que eu fizer. O mal que eu vou colher depende daquilo que eu fizer. Mas as bênçãos de Deus, eu não fiz nada para merecer. Esse Deus amoroso, misericordioso, nos abençoa por sua livre vontade. Porque ninguém merece ser salvo, ninguém merece ser abençoado. A palavra diz, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E Deus faz, mesmo sem a gente merecer. Amém? Então, fica na paz, né? Vamos orar para finalizar, né? Sei que quando caiu a internet aí, muitos não voltaram, né, com a gente, mas que aqueles que continuaram até o final, né, é uma bênção. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. E semana que vem, capítulo 3 de Oséias. Né? Amém.
Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa. Senhor, como tu nos ama, como não tem palavras, Senhor, para adjetivos, meu Pai, para contigo. Que possamos praticar essa palavra que ouvimos hoje, Senhor. Sabemos, ouvimos aqui, Senhor, que há juízo, Senhor, assim como também as tuas bênçãos, independentemente do que a gente faça. Mas que a gente possa buscar te amar, que a gente possa procurar não ser ingrato, Senhor, para que a gente possa, meu Pai, não te cultuar, meu Pai, de forma hipócrita, Senhor. E afaste nós de toda hipocrisia, Senhor. Amém, Jesus. Afaste nós de toda ingratidão, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Porque sabemos que isso é abominação diante de ti, Senhor. E queremos, Senhor, estar íntimos, Senhor. Queremos estar junto contigo. Leve-nos, Pai, segurança, Senhor, para o nosso lado, aqueles que estão aqui. Eu queria orar, Senhor, para as pessoas que nos ouviram, Senhor, aí. Que o Senhor possa derramar a tua sabedoria, as tuas bênçãos mais e mais na vida delas, Senhor. E aquelas, meu Pai, que se encontram com enfermidades, que se façam a tua vontade, assim na terra como nos céus. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.